Olá a todos. Eu sou o Dr. Renato Bernardo, um médico com 35 anos de experiência, e hoje vamos analisar um tema crucial para a saúde de todos nós, que tem afetado milhões de famílias por todo o Brasil: açúcar e sal. Escondidos, as armadilhas secretas na sua cozinha brasileira, que destroem sua saúde. Você já se viu vivendo essa realidade? Talvez um familiar querido tenha recebido o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, ou quem sabe você mesmo foi alertado pelo seu médico para monitorar de perto seus níveis de glicose. De repente, o açucareiro na sua cozinha, antes um item tão comum e inofensivo, se transformou em um símbolo de preocupação. Você passa a evitar adicionar açúcar nas receitas, busca alternativas sem açúcar para o café e o suco, e no supermercado seus olhos escaneiam incessantemente os rótulos, procurando pelas palavras zero açúcar ou sem adição de açúcar, temendo que um deslize mínimo possa enviar sua glicemia às alturas. Essa cautela é admirável, especialmente para as mães, pais e avós, que dedicam tanto tempo e carinho à preparação das refeições, sempre pensando na saúde da família. Há uma crença comum de que, se formos rigorosos com o açúcar visível, o que adicionamos ao café, o doce que evitamos, estamos protegidos. Pensamos. Eu sou tão cuidadoso, evito até a menor pitada de açúcar refinado, então minha glicemia e a da minha família devem estar seguras. Certo. No entanto, meus amigos, por favor, preparem-se para o que vem a seguir. O que vou compartilhar pode não apenas surpreender-los, mas também desafiar e até mesmo transformar completamente a forma como vocês encaram o controle do açúcar e do sal em casa. Vocês sabiam que, escondidos nas prateleiras da sua própria cozinha, existem assassinos silenciosos de glicemia e hipertensão, que são, muitas vezes, mais perigosos do que o próprio açúcar branco ou o sal de cozinha que tentamos evitar? Esses vilões se disfarçam, eles se apresentam como condimentos cotidianos, aparentemente inofensivos e até mesmo saudáveis, que usamos para realçar o sabor de nossos pratos favoritos. Mas, sem que percebamos, eles estão silenciosamente sabotando a saúde de vocês e de suas famílias, elevando a glicemia e a pressão arterial a níveis perigosos. Imaginem a seguinte situação. Para comer de forma mais saudável, você prepara uma salada fresca de folhas. Orgulhoso da sua escolha, você a rega com um molho para salada industrializado, que parece inofensivo. E se eu lhes dissesse que esse fio de molho pode, em alguns casos, elevar sua glicemia mais rapidamente do que uma colher de arroz branco, ou que aquele ketchup saboroso, que tanto agrada ao paladar de crianças e adultos, especialmente acompanhando batatas fritas ou um bom pastel de feira, pode ser, em sua essência, um doce líquido carregado de xarope de milho com alto teor de frutose, e que o amado queijo coalho grelhado na praia, ou o queijo Minas que acompanha o cafezinho, tão enraizados na nossa cultura alimentar brasileira, podem ser verdadeiras bombas de sódio que sobrecarregam seus rins e seu sistema cardiovascular. Vocês acreditariam? Isso não é um exagero, nem tem a intenção de gerar pânico. São fatos baseados em dados alarmantes. De acordo com as últimas estatísticas do Ministério da Saúde do Brasil, o número de brasileiros diagnosticados com diabetes e hipertensão tem crescido de forma preocupante, atingindo milhões de pessoas em todas as faixas etárias. Muitos de vocês devem estar se perguntando: mas, doutor, Renato, nós estamos comendo de forma mais leve, mais natural do que antes. Por que então os problemas de glicemia e pressão estão se tornando mais graves? A resposta reside em um ponto crucial. Estamos nos defendendo apenas do açúcar e do sal visíveis, aqueles que adicionamos conscientemente ou que são claramente óbvios em doces e salgados. No entanto, ignoramos completamente os açúcares invisíveis e o sódio camuflados que se escondem astutamente em potes, garrafas e embalagens de produtos que consideramos normais e até mesmo essenciais em nossa dieta. Neste vídeo detalhado, meu objetivo não é fazer com que vocês desenvolvam uma aversão à comida ou vivam em constante medo do que consomem. Pelo contrário, meu propósito é transformá-los em verdadeiros detetives culinários, capazes de identificar e desarmar os quatro maiores assassinos de glicemia e pressão
que se escondem na sua cozinha, vou desvendar como esses inimigos silenciosos agem, elevando sorrateiramente seus níveis de açúcar no sangue e danificando seus preciosos vasos sanguíneos e órgãos vitais. Além disso, vamos explorar os dois maiores equívocos e mitos que a maioria das pessoas comete na jornada do controle glicêmico. Erros comuns que, infelizmente, impedem o sucesso e mantêm a glicemia descontrolada. Por fim, e como uma solução prática, vou ensinar como preparar molhos caseiros deliciosos e seguros, utilizando ingredientes naturais, que não apenas realçam o sabor dos seus pratos, mas também ajudam ativamente no controle da glicemia e da pressão arterial. Antes de mergulharmos fundo neste conhecimento vital, se você se preocupa genuinamente com a sua saúde e com a saúde das pessoas que ama, peço que, por favor, dê um curtir neste vídeo. Compartilhe suas esperanças e anseios digitando "saúde e paz" na seção de comentários. Cada curtir e cada comentário são um incentivo imenso para que eu continue dedicando meu tempo a criar conteúdo relevante e transformador para a nossa comunidade. E, por favor, eu peço encarecidamente, compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e vizinhos. Um simples clique de compartilhamento pode ser a informação crucial que uma família precisa para evitar as sérias ameaças do diabetes e da hipertensão. Atenção! A hora de agir é agora. Bem, sem mais delongas, vamos oficialmente iniciar esta crucial Operação Detetive na Cozinha, desmascarando os inimigos ocultos da sua saúde. Primeiro assassino de glicemia e pressão. Molhos para salada industrializados. A falsa promessa de saúde no Brasil. A salada é frequentemente associada à alimentação saudável, e para muitos, um bom molho é indispensável para torná-la mais apetitosa. Molhos para salada, especialmente os cremosos e com toques agridoces, são extremamente populares. Eles são usados não só em saladas de folhas, mas também em sanduíches, como acompanhamento para petiscos, e até mesmo em preparações culinárias diversas. A lógica comum é: molho de salada serve para salada, então deve ser saudável, não é? Meus caros amigos, essa é uma das maiores ilusões que o marketing nos impõe, e essa ideia precisa ser urgentemente atualizada e desmistificada. Vou desafiá-los agora mesmo. Se tiver um molho de salada industrializado na sua despensa, por favor, pegue-o, vire a embalagem e olhe com atenção redobrada a lista de ingredientes, que geralmente está na parte de trás. Vocês ficarão verdadeiramente espantados ao descobrir que os primeiros ingredientes, aqueles que estão em maior quantidade no produto, não são vegetais frescos ou azeite puro. Pelo contrário, muitas vezes vocês verão água, óleos vegetais de baixa qualidade, como óleo de soja ou girassol, e chocantemente xarope de milho com alto teor de frutose ou açúcar refinado. Além disso, a lista se estende com sal em excesso, amido modificado, usado como espessante, para dar aquela consistência cremosa, glutamato monossódico, um realçador de sabor, que engana o paladar, entre outros aditivos. Vamos detalhar as armadilhas. Armadilha 1. Bombas de açúcar disfarçadas. O disfarce da doçura, para que esses molhos para salada atinjam aquela textura cremosa e um sabor que agrada ao paladar, com um toque adocicado que muitos apreciam. Os fabricantes não hesitam em adicionar grandes quantidades de açúcar e amido, aquela pequena colher de sopa que você rega sobre sua salada aparentemente fit. Pode parecer saborosa e inofensiva no momento, mas o que realmente entra no seu corpo são calorias vazias, na forma de carboidratos refinados e açúcares de rápida absorção. Eles são processados e absorvidos pelo seu sistema digestivo em uma velocidade espantosa, causando um pico abrupto na sua glicemia após a refeição. Imagine uma montanha russa, sua glicose dispara e depois cai rapidamente, criando um ciclo vicioso de fome e mais consumo. Isso representa uma carga excessiva e extremamente perigosa para o pâncreas, especialmente para pacientes pré-diabéticos e diabéticos, cujas células produtoras de insulina já estão trabalhando sob estresse constante. Armadilha 1, 2. O assassino silencioso de sódio elevado. A ameaça oculta à pressão arterial. Agora,
Não pare de ler o rótulo. Observe atentamente o teor de sódio na tabela nutricional do seu molho para salada. Vocês podem se surpreender com o quão alto é o teor de sódio em uma porção pequena. Apenas uma colher de sopa de alguns desses molhos pode conter facilmente entre 300 e 400 miligramas de sódio, o que representa uma parte considerável da ingestão diária máxima recomendada de sódio para um adulto saudável. Para pessoas com predisposição à hipertensão ou que já são hipertensas, o sódio excessivo é um veneno. Uma dieta rica em sódio eleva diretamente a pressão arterial, sobrecarregando o coração e as artérias. O que é ainda mais preocupante é que o diabetes por si só já aumenta o risco de desenvolver problemas renais, uma condição conhecida como nefropatia diabética. Uma ingestão elevada e contínua de sódio força seus rins, que já podem estar fragilizados pelo diabetes, a trabalhar em sobrecarga, acelerando significativamente a deterioração da função renal. Portanto, a próxima vez que pensar em uma salada saudável regada com molho industrializado, lembre-se, cada porção não está apenas adicionando sabor, mas pode estar instalando uma bomba relógio para sua glicemia e sua pressão arterial. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Segundo o assassino de glicemia, ketchup, o doce líquido, disfarçado de tomate. Quem não gosta de ketchup, com seu sabor agridoce característico, ele é um favorito universal, é o acompanhamento essencial para as batatas fritas do fast food, o toque especial no hambúrguer, o parceiro inseparável do pastel de feira e até mesmo um molho para massas rápidas. As crianças, em particular, adoram. A lógica comum é: ketchup é feito de tomate, rico em licopeno, um poderoso antioxidante, então deve ser bom para a saúde, certo? Meus amigos, se vocês pensam dessa forma, é aqui que vocês caem novamente em uma das armadilhas mais bem disfarçadas da indústria alimentícia. Vamos entender o porquê. O ketchup comercial, para neutralizar a acidez natural do tomate e para conseguir aquela consistência espessa e um sabor adocicado que o torna tão apetitoso e viciante, não hesita em adicionar quantidades realmente impressionantes de açúcar e, pior ainda, muitas vezes esse açúcar não é o açúcar de mesa comum, mas sim o xarope de milho com alto teor de frutose, HFCS, um adoçante industrial que é considerado ainda mais prejudicial à saúde do que o açúcar refinado tradicional. O perigo do xarope de milho com alto teor de frutose, HFCS. O HFCS é um adoçante fabricado industrialmente, amplamente utilizado em produtos processados devido ao seu baixo custo e alta capacidade de adoçar. A grande diferença e o perigo estão na sua metabolização. Ao contrário da glicose e de outros açúcares que exigem insulina para entrar nas células e ser usados como energia, o HFCS é metabolizado quase que exclusivamente pelo fígado e não requer insulina para este processo. Quando consumido em grandes quantidades e com frequência, essa sobrecarga de frutose diretamente no fígado pode facilmente levar ao acúmulo de gordura hepática. O temido fígado gorduroso não alcoólico, esteatose hepática, e o fígado gorduroso é um dos principais desencadeadores de um problema de saúde gravíssimo, a resistência à insulina. Compreendendo a resistência à insulina, para ilustrar, imagine nossas células como pequenas casas em um bairro. A glicose que circula no sangue, o açúcar dos alimentos que comemos, são os inquilinos que precisam entrar nessas casas para serem usados como energia. A insulina, produzida pelo pâncreas, é a chave que abre a porta de cada casa para que a glicose possa entrar. Em uma pessoa saudável, a chave insulina se encaixa perfeitamente e abre a porta sem esforço, permitindo que os inquilinos glicose entrem nas células. Na resistência à insulina, no entanto, é como se as fechaduras das portas dessas casas tivessem enferrujado ou estivessem emperradas. A chave, insulina, ainda está lá, e o pâncreas até produz mais chaves na tentativa de abrir as portas, mas por algum motivo, frequentemente o acúmulo de gordura dentro das células, como no fígado gorduroso, as portas não se abrem facilmente, os inquilinos glicose não conseguem entrar nas casas e, consequentemente,
acumulam-se cada vez mais na rua do lado de fora, causando a hiperglicemia, níveis elevados de açúcar no sangue. E como mencionei, o fígado gorduroso é um dos principais fatores que enferrujam essa fechadura. Portanto, da próxima vez que você estiver desfrutando de um lanche com ketchup, especialmente aqueles acompanhados de alimentos ricos em calorias e gorduras, como batatas fritas ou hambúrgueres, pense nisso. Você está consumindo uma combinação superpotente de açúcar e gordura. Essa combinação não apenas causa um pico de glicose, mas também exige um esforço heróico do seu pâncreas, que é forçado a trabalhar em sobrecarga até a exaustão para produzir insulina, tentando em vão abrir as portas das suas células. Terceiro assassino de glicemia e pressão: queijos frescos e processados. O sódio que engana o paladar. No Brasil, o queijo é um elemento central da nossa culinária e cultura. Quem resiste a um delicioso pão de queijo, uma fatia de queijo coalho grelhado na praia, um queijo Minas frescal no café da manhã, ou até mesmo os queijos processados em lanches rápidos? O queijo é um produto lácteo e muitos o associam à saúde dos ossos e à proteína. Pensamos, queijo é bom, tem cálcio e proteína, deve ser nutritivo. Certo. Para pessoas saudáveis e em quantidades moderadas, sim, o queijo pode ser parte de uma dieta equilibrada, mas para amigos que já lidam com problemas de glicemia elevada, diabetes ou especialmente com hipertensão, aquele pedacinho de queijo aparentemente inofensivo pode se revelar uma verdadeira bomba de sódio, com sérias consequências. Vamos entender o processo. A sábio, durante a fabricação de muitos tipos de queijos, especialmente os queijos frescos como o coalho e o Minas frescal, e também nos queijos processados e embutidos, é necessário adicionar uma quantidade significativa de sal. O sal não é usado apenas para realçar o sabor, mas principalmente para a conservação do produto e para auxiliar nos processos de fermentação e maturação. A bomba de sódio escondida. O problema é que a quantidade de sódio adicionada é frequentemente muito maior do que imaginamos. Uma pequena porção de queijo coalho, por exemplo, pode facilmente conter entre 300 e 500 miligramas de sódio. Imaginem, muitas pessoas, especialmente em momentos de lazer na praia ou em um churrasco, consomem mais de uma porção de queijo coalho. Se você comer 3 fatias, pode estar ingerindo cerca de 900 a 1.500 miligramas de sódio em uma única refeição. O mesmo vale para o queijo Minas, que, apesar de ser fresco, ainda contém uma quantidade considerável de sódio. Queijos processados como o requeijão ou fatias para sanduíches também são notórios por seu alto teor de sódio. A ingestão diária máxima recomendada de sódio pela Organização Mundial da Saúde, OMS, é de 2.000 miligramas, equivalente a uma colher de chá de sal. Facilmente, em uma única refeição, você pode ultrapassar metade ou até mesmo a totalidade dessa recomendação. Já discutimos anteriormente o quão devastador o excesso de sódio é para a pressão arterial e para os rins, especialmente em indivíduos com diabetes. A combinação de alta glicemia e alta pressão arterial é um combo perigoso que acelera o dano aos vasos sanguíneos e órgãos. Para muitos idosos no Brasil, que frequentemente enfrentam uma tríade de problemas: diabetes, hipertensão e doenças renais crônicas, o consumo regular e excessivo de queijos ricos em sódio é como jogar gasolina no fogo. Isso acelera o progresso das doenças, sobrecarrega o coração e os rins já fragilizados e aumenta o risco de eventos cardiovasculares graves, como infartos e derrames. Portanto, a próxima vez que você for saborear um pedaço de queijo, seja ele coalho, Minas ou processado, lembre-se de que, embora delicioso, ele pode estar adicionando uma carga considerável de sódio ao seu corpo. Uma abordagem consciente é sempre a melhor estratégia para proteger sua saúde. Quarto assassino de glicemia: manteiga de amendoim e outras pastas de oleaginosas industrializadas, as bombas calóricas de gordura e açúcar. Com a crescente valorização de alimentos naturais e saudáveis, pastas de oleaginosas, como a manteiga de amendoim, tahine, pasta de gergelim e outras pastas de castanhas, se tornaram muito populares no Brasil. O amendoim é amado em diversas formas, de paçocas a doces e, claro, em pastas.
Essas pastas são vistas como fontes de energia e gorduras boas. Um pão com manteiga de amendoim pela manhã, ou um tahine num hummus, parece uma escolha nutritiva e deliciosa. A lógica é: amendoim e gergelim são saudáveis, então as pastas deles também devem ser boas, certo? Sim, as oleaginosas em si são alimentos nutritivos, mas o problema surge quando transformadas em produtos industrializados, e principalmente na quantidade e nos ingredientes adicionados a essas pastas. Armadilha 4. 1. Calorias extremamente altas e gorduras em excesso. Amendoim, gergelim e outras oleaginosas são alimentos naturalmente muito calóricos e ricos em gorduras. Embora sejam principalmente gorduras insaturadas, consideradas boas, quando são moídos e transformados em pasta, essa concentração de gordura se mantém, ou até aumenta em alguns produtos. O teor de gordura nessas pastas pode ultrapassar 50% do seu peso. Para dar um exemplo concreto, apenas uma colher de sopa de manteiga de amendoim pode conter cerca de 90 a 100 calorias, o que equivale aproximadamente a meia porção de arroz branco. A maior parte dessas calorias, como já dissemos, vem da gordura. Embora essas sejam, em sua maioria, gorduras mono e poliinsaturadas, consideradas benéficas para a saúde cardiovascular, quando consumidas com moderação, o consumo excessivo leva a um balanço calórico positivo no final do dia. Ou seja, você ingere mais calorias do que gasta, o que inevitavelmente resulta em ganho de peso e, consequentemente, obesidade, e a obesidade, especialmente o acúmulo de gordura na região abdominal, a famosa barriguinha, é um dos principais fatores que desencadeiam a resistência à insulina que explicamos anteriormente. A gordura visceral, aquela que se acumula em volta dos órgãos internos, é metabolicamente ativa e libera substâncias que prejudicam a ação da insulina. Armadilha 4. 2. Açúcar e aditivos ocultos, a subversão da nutrição. Para piorar a situação, muitas marcas de manteiga de amendoim e outras pastas de oleaginosas comercializadas visam um sabor mais doce e uma textura mais cremosa e macia. Para conseguir isso, elas adicionam açúcar extra, ou xarope de milho, com alto teor de frutose, como no ketchup, e um ingrediente ainda mais insidioso, óleos vegetais hidrogenados ou parcialmente hidrogenados. Este é um ponto crítico. Os óleos vegetais hidrogenados são a fonte das perigosas gorduras trans. As gorduras trans são consideradas as piores para a saúde cardiovascular. Elas não apenas aumentam os níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim, no sangue, mas também reduzem o colesterol HDL, o colesterol bom, promovem a inflamação crônica nos vasos sanguíneos e contribuem para o endurecimento das artérias, aterosclerose. Tudo isso eleva drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Portanto, meus amigos, antes de preparar aquele pão com manteiga de amendoim ou de usar tahine em suas receitas, por favor, pensem criticamente. Aquela pasta aparentemente saudável e saborosa pode, na verdade, ser um veículo para calorias excessivas, açúcar adicionado e, pior ainda, gorduras trans, tornando-se um promotor oculto do ganho de peso e de um aumento perigoso da sua glicemia e do risco cardiovascular. Até este ponto, acredito que vocês já desenvolveram uma nova e crucial perspectiva sobre esses estranhos familiares que residem em suas cozinhas. A conscientização é o primeiro e mais poderoso passo. No entanto, o caminho para um controle eficaz da glicemia e da saúde em geral está repleto de outros obstáculos e desinformações. A seguir, por favor, mantenham-se atentos e com a mente aberta, pois vou abordar os dois maiores e mais comuns equívocos que a maioria das pessoas comete na sua jornada para controlar o açúcar no sangue. Grandes equívocos na luta contra o açúcar, desmistificando crenças comuns. Primeiro grande equívoco: alimentos sem açúcar, ou low GI, baixo índice glicêmico, podem ser consumidos à vontade. Esta é uma das armadilhas mais comuns e perigosas da era moderna, impulsionada pelo marketing de produtos que se apresentam como saudáveis. O mercado está saturado de biscoitos, bolachas, doces, chocolates e bebidas rotulados como sem açúcar,
Além de produtos que ostentam o selo Low GI, baixo índice glicêmico, muitos pacientes diabéticos ou pré-diabéticos, ao verem essas etiquetas, sentem-se seguros e pensam: já que não tem açúcar ou tem baixo índice glicêmico, posso comer à vontade, sem preocupações. Certo. Erro grave, meus amigos. Grande erro. Vamos desmistificar isso. Sem açúcar não significa sem carboidratos ou sem calorias. A expressão sem açúcar na embalagem geralmente significa apenas que não houve adição de sacarose, açúcar de mesa, frutose ou outros açúcares simples ao produto. No entanto, o alimento em si pode ser rico em outros tipos de carboidratos. Pensem, por exemplo, em muitos biscoitos sem açúcar. Embora não tenham açúcar adicionado, eles são frequentemente feitos com grandes quantidades de farinha de trigo refinada. E o que acontece com a farinha de trigo refinada quando a consumimos? Ela é rapidamente digerida e convertida em glicose no nosso corpo. Ou seja, mesmo sem açúcar adicionado, ela vai elevar a glicemia do mesmo jeito. Outro exemplo são os adoçantes artificiais. Embora não elevem diretamente a glicemia, seu consumo excessivo tem sido associado a alterações na microbiota intestinal e, em alguns estudos, a um risco aumentado de intolerância à glicose a longo prazo. Além disso, muitos produtos sem açúcar ainda contêm calorias significativas provenientes de gorduras e outros ingredientes, contribuindo para o ganho de peso se consumidos em excesso. Low GI, baixo índice glicêmico, não significa baixa caloria ou pode comer sem limites. O índice glicêmico é uma ferramenta útil que classifica os alimentos de acordo com a velocidade com que eles elevam o açúcar no sangue após o consumo. Alimentos com baixo GI liberam glicose mais lentamente, o que é benéfico para manter a glicemia estável. No entanto, o GI não informa sobre o teor calórico total ou a quantidade total de carboidratos de um alimento. Por exemplo, alimentos como o arroz integral, a batata doce ou o pão integral são considerados de baixo a médio GI. Eles são boas fontes de carboidratos complexos, mas se você consumir esses alimentos em grandes quantidades, o total de carboidratos e calorias ingeridos será muito alto, independentemente do GI, e o resultado, a glicemia ainda pode disparar e o excesso de calorias levará ao ganho de peso. Pense assim: a mais setor, um caminhão carregado de areia, alto, GI, despeja sua carga rapidamente, mas um caminhão carregado de pedras baixo também despeja sua carga, só que mais lentamente. Se você tiver muitos caminhões de pedras, a quantidade total de material será enorme. O conceito correto e fundamental, no controle eficaz da glicemia e na promoção da saúde, o que realmente importa e é fundamental é o controle da quantidade total de carboidratos, carga glicêmica, e o total de calorias que você consome em cada refeição e ao longo do dia. Não se prenda apenas à palavra sem açúcar ou low GI. Olhe para o todo, a porção, o contexto da refeição e a quantidade total. Moderação e equilíbrio são as chaves. Segundo o grande equívoco, para baixar o açúcar no sangue, devo parar completamente de comer arroz, pão ou comer apenas proteínas e vegetais. Este é outro equívoco muito comum, nascido da frustração e da falta de informação adequada. Muitos pacientes diabéticos, ao notarem que sua glicemia sobe consistentemente após consumir alimentos como arroz, pão, macarrão ou batata, chegam à conclusão drástica: se carboidrato aumenta o açúcar, então vou cortar todos os carboidratos e comer apenas carne, peixe, ovos e vegetais em grandes quantidades. Embora essa estratégia possa, a curto prazo, resultar em uma glicemia mais estável e até uma perda de peso inicial, ela é insustentável e extremamente prejudicial à saúde a longo prazo. Vamos entender por que essa abordagem é perigosa. Carboidratos são essenciais para o corpo e o cérebro. Nossos corpos, e especialmente nosso cérebro, dependem fundamentalmente dos carboidratos como sua principal e mais eficiente fonte de energia. A glicose derivada dos carboidratos é o combustível preferencial do cérebro. Uma privação prolongada de carboidratos pode levar a uma série de problemas. O corpo é uma máquina adaptável,
Se não há carboidratos disponíveis, ele começará a buscar energia em outras fontes, como as gorduras e, alarmantemente, as proteínas, incluindo as dos seus próprios músculos. O perigo da cetose e da carga renal. Quando o corpo queima gordura para obter energia, em vez de carboidratos, ele produz substâncias chamadas corpos cetônicos. Embora dietas cetogênicas, com baixo teor de carboidratos, sejam usadas em alguns contextos clínicos específicos e sob estrita supervisão médica, a produção excessiva e contínua de corpos cetônicos pode ser perigosa. Além disso, a quebra de proteínas para energia aumenta significativamente a carga sobre o fígado e principalmente sobre os rins. Para pessoas que já têm uma função renal comprometida ou risco de doenças renais, o que é comum em diabéticos, essa sobrecarga pode acelerar o declínio da função renal. Sintomas e consequências negativas. A longo prazo. A longo prazo, uma dieta extremamente restritiva em carboidratos leva a uma série de sintomas e consequências negativas. As pessoas podem se sentir fracas, cronicamente fatigadas, sem energia e com dificuldade de concentração. A falta de fibras, muitas vezes associada a essa dieta, pode causar problemas digestivos e, alarmantemente, pode ocorrer a perda de massa muscular, o que é extremamente prejudicial, especialmente para idosos, comprometendo a mobilidade, a força e a qualidade de vida. Definitivamente, os benefícios imediatos não compensam os riscos e danos a longo prazo. O conceito correto e a estratégia inteligente, a ordem de ouro da alimentação, a chave para o controle da glicemia, não é eliminar os carboidratos, mas sim comer os tipos certos de carboidratos, na quantidade certa e, crucialmente, na ordem certa. Esta estratégia comprovada ajuda a estabilizar a glicemia e garante uma nutrição completa. Por favor, memorize e pratique esta ordem de ouro para as refeições vegetais. Primeiro, comece sua refeição consumindo uma grande porção de vegetais folhosos e não amiláceos brócolis, couve-flor, couve, alface, rúcula, tomate, pepino, pimentão, etc. Procure uma quantidade equivalente a 2 punhos fechados. A fibra dietética presente nos vegetais preenche o estômago, cria uma barreira física no trato digestivo e, de forma fundamental, retarda a absorção de glicose da refeição. Isso ajuda a amaciar a curva de glicemia, evitando picos. Proteínas. Segundo, após os vegetais, consuma sua porção de proteínas de alta qualidade. Isso pode incluir carne magra, frango, peixe, carne bovina magra, ovos, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico ou tofu. A quantidade recomendada é geralmente equivalente à palma da sua mão, sem os dedos. A proteína é essencial para a construção e reparo dos tecidos e também contribui para uma maior sensação de saciedade, o que ajuda a evitar excessos, carboidratos. Por último, finalmente, e por último na sequência da refeição, consuma sua porção de carboidratos, priorize os carboidratos complexos e de baixo a médio índice glicêmico, como arroz integral, aveia, batata doce, em porção controlada, ou pão integral de boa qualidade. A quantidade ideal é geralmente equivalente a um punho fechado. Ao comer os carboidratos por último, após as fibras e as proteínas, sua absorção de glicose será significativamente mais lenta e controlada. Comer nessa ordem de ouro não apenas manterá sua curva de glicemia muito mais estável, evitando os perigosos picos e quedas, mas também garantirá que você receba todos os nutrientes necessários para um corpo saudável e cheio de energia. É uma estratégia simples, mas poderosíssima. Soluções deliciosas, molhos caseiros seguros e saborosos. Então, Dr. Renato, isso significa que teremos que nos despedir para sempre dos molhos e temperos saborosos em nossas vidas. De jeito nenhum. A vida deve ser saboreada, e a culinária brasileira é rica demais para ser sacrificada. A solução não é a privação total, mas sim a substituição inteligente. A seguir, tenho o prazer de lhes apresentar 2 receitas simples e deliciosas de molhos que vocês podem preparar facilmente em casa. Eles não apenas substituem os produtos industrializados cheios de açúcar e sódio, mas também elevam o sabor dos seus pratos de uma forma saudável e segura. Molho Seguro 1.
umami natural, molho de cogumelos e kombu. Substituto para o molho de ostra ou shoyu rico em sódio, este molho é uma explosão de sabor umami, o quinto sabor, que dá profundidade aos pratos, e é 100% natural, sem adição de açúcares ou excesso de sódio. Ingredientes: algumas folhas de kombu, alga marinha desidratada, encontrada em lojas de produtos orientais ou naturais, alguns cogumelos shiitake desidratados, água fria filtrada, shoyu de baixo sódio opcional, e em pequena quantidade. Modo de preparo: em um recipiente, coloque as folhas de kombu e os cogumelos shiitake desidratados. Cubra com água fria filtrada. Deixe de molho por pelo menos 4 horas, ou idealmente durante a noite na geladeira. Atenção! Não descarte essa água, ela é a base do seu molho. Após o tempo de hidratação, retire o kombu, que pode ser usado para outras receitas como caldos. Escorra os cogumelos e, se necessário, pique-os em pedaços menores. Coloque a água de hidratação dos cogumelos e o kombu, se quiser usá-lo também, em uma panela. Adicione os cogumelos picados. Se desejar um toque de sal, adicione uma pequena quantidade de shoyu de baixo sódio, apenas para realçar. Leve ao fogo baixo e cozinhe lentamente, mexendo ocasionalmente, até que o líquido reduza e o molho comece a engrossar, adquirindo uma consistência mais xaroposa. Isso pode levar de 15 a 25 minutos. Retire do fogo. Deixe esfriar completamente. Transfira para um pote de vidro esterilizado e guarde na geladeira por até uma semana. Vantagens: umami puro. Tanto o shiitake quanto o kombu são riquíssimos em glutamato natural, que é a fonte do sabor umami. Isso confere um sabor delicioso e profundo, substituindo perfeitamente o glutamato monossódico, MSG, e os molhos de ostra industrializados. Zero açúcar adicionado e zero amido. Não há adição de açúcar refinado, xaropes ou amidos, que causam picos de glicemia. Baixo sódio. O controle do sódio é total, especialmente se você usar shoyu de baixo sódio ou simplesmente temperar com ervas. Versatilidade. Perfeito para refogados, como base para sopas, para temperar vegetais cozidos, ou até mesmo como um toque especial em um arroz branco. Molho seguro 2, salsa fresca de tomate e cebola, substituto saudável para o ketchup e outros molhos agridoce. Esqueça o ketchup industrializado e prepare esta salsa vibrante e cheia de frescor, rica em vitaminas e antioxidantes, perfeita para acompanhar carnes grelhadas, tapioca, omeletes ou como molho de salada. Ingredientes: firmes e vermelhos, picados em cubinhos pequenos, um quarto de cebola roxa picada finamente, um punhado de coentro fresco ou salsinha, se preferir, picado, suco de meio limão, Tahiti ou siciliano, uma pitada de sal marinho ou sal rosa do Himalaia, a gosto pimenta do reino moída na hora a gosto, opcional, um fio de azeite extra virgem de boa qualidade opcional, para um sabor mais rico e absorção de licopênio. Modo de preparo: em uma tigela média, combine os tomates picados, a cebola roxa picada e o coentro picado. Esprema o suco fresco de meio limão sobre os vegetais. O limão não só adiciona um sabor cítrico delicioso, mas também ajuda a cozinhar levemente a cebola. Adicione a pitada de sal marinho e a pimenta do reino moída na hora. Se estiver usando azeite, regue um fio. Misture todos os ingredientes delicadamente até que estejam bem combinados. Prove e ajuste o tempero se necessário. Deixe a salsa descansar por pelo menos 15 até 20 minutos na geladeira antes de servir para que os sabores se incorporem. Vantagens: 100% natural, feita com ingredientes frescos e puros, rico em nutrientes, repleto de licopeno do tomate, um antioxidante poderoso, vitamina C do limão e tomate, e fibras, doçura e acidez naturais. O sabor agridoce vem exclusivamente da combinação dos tomates frescos e do limão, sem qualquer adição de açúcar, xaropes ou adoçantes artificiais. Saudável e versátil. Excelente como molho para carnes grelhadas, peixes, frango, como um complemento para tapiocas ou ovos mexidos, e até como um molho de salada refrescante. Conclusão e agradecimento. Bem, meus caros amigos,
Chegamos ao final deste nosso encontro. Passamos um tempo considerável e valioso juntos, aprofundando-nos nos assassinos de glicemia e pressão que se escondem em nossa própria cozinha. Minha esperança sincera é que, ao final deste vídeo, vocês compreendam algo muito mais profundo do que simplesmente evitar certos alimentos. Quero que entendam que a luta contra o diabetes e a hipertensão não precisa ser uma jornada de sofrimento, privação e regras rígidas e dolorosas. Pelo contrário, ela é, e deve ser, uma jornada de autoconhecimento, inteligência, escolhas conscientes e uma gestão proativa do seu estilo de vida. A verdadeira saúde e o bem-estar duradouro não vêm de renunciar a todo e qualquer sabor ou prazer culinário. Eles emergem da capacidade de escolher com sabedoria e de substituir de forma inteligente. Quando vocês aprendem a decifrar os rótulos dos alimentos, a identificar os ingredientes ocultos e a dominar o uso de ingredientes naturais para criar pratos deliciosos e nutritivos, vocês não estão apenas fazendo uma dieta. Vocês estão, na verdade, retomando o controle da sua própria saúde e do seu destino. O conhecimento é, sem dúvida, a mais poderosa ferramenta que temos, especialmente quando se trata da nossa saúde. Cada pequena mudança que vocês implementam, por mais insignificante que possa parecer, como trocar um molho industrializado por um molho caseiro de cogumelos e kombu, ou substituir o ketchup por uma salsa fresca de tomate, tem um impacto gigantesco e positivo em seus vasos sanguíneos, em seus rins, em seu coração e em seu bem-estar geral. Cada escolha alimentar correta que vocês fazem hoje é um investimento direto, a mais valiosa de todas as poupanças, para a qualidade de vida que terão no futuro. Espero, do fundo do meu coração de médico com 35 anos de experiência, que o conhecimento compartilhado hoje possa ser uma luz, um guia e uma fonte de inspiração para vocês e para todos os que vocês amam. Se este vídeo trouxe valor e insights para a sua vida, por favor, eu peço que deixem um curtir e, mais importante ainda, compartilhem-no com cada pessoa que se preocupa com a saúde e o bem-estar de sua família e para continuar recebendo informações valiosas, práticas e baseadas em evidências sobre saúde, nutrição e bem-estar. Inscrevam-se em nosso canal. Assim vocês não perderão nenhum conteúdo que pode ajudar-los a viver uma vida mais saudável, mais feliz e com mais plenitude. Desejo a todos vocês uma saúde de ferro, a capacidade de saborear cada refeição com tranquilidade e a alegria de viver cada dia ao máximo. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Até a próxima.